Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Wellerson Santos. Ele falará sobre o tema Vida e Obra de Bezerra de Menezes. Ele é natural de Carmo da Mata, tarefeiro do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, é espírita no campo da psicografia e oratória, escreve artigos à imprensa espírita e é entrevistador. Tem 14 livros publicados que já estão, inclusive, disponíveis na nossa recepção. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo Wellerson Santos. Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Espírita, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. O Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai nos narrar que no solo brasileiro, nos rincões da pátria espiritual, houve uma assembleia, uma reunião de espíritos angelicais que estavam sob a coordenação do Espírito Ismael, governador espiritual do nosso Brasil. No momento em que a reunião começou, Ismael apresentava as propostas de trabalho para a Pátria do Cruzeiro. Ele começou a andar ao entorno daqueles que estavam ali presentes, quando de repente ele parou a marcha diante de um espírito venerando que ali se encontrava. O espírito abaixou seus olhos em reverência a Ismael e o governador espiritual pôde lhe dizer: tu descerás à terra para empreender um grande trabalho de unificação dos elementos que se encontrarem dispersos. Precisamos de trabalhadores para os propósitos da reforma e da regeneração. E foi assim que anos mais tarde, no dia 29 de agosto de 1831, que na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, uma família muito abastada, composta de Antônio Maria Bezerra e Fabiana de Jesus Bezerra, acolheriam no seu lar mais um rebento. Eles já eram pais de outros filhos, e chegava agora aquele que traria grandes alegrias. O pequenino recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E desde os primeiros anos de vida, aquela criança pôde trazer à sua família grandes alegrias. Porém, à medida que Bezerra foi crescendo em tamanho e também em virtudes, o velho Antônio, o seu pai, que era reformado da Guarda Nacional, possuidor de grandes propriedades, um homem muito bem conceituado na sua cidade, era sempre procurado pelas pessoas necessitadas que desejavam recursos financeiros para os mais diferentes tipos de problema. E Antônio não media esforços para ajudar aqueles que precisavam. Sempre tirava das suas algibeiras alguns contos de réis para dar àqueles que batiam à sua porta. A problemática foi que o velho Antônio, utilizando-se dos seus recursos financeiros, não fez a contabilidade correta. E quando ele se assustou,
ele tinha muito mais credores do que recursos para pagar as suas dívidas. E assustando-se com a sua condição, tendo muitas propriedades, ele resolveu reunir todos os seus credores para fazer uma reunião onde a sua família estava presente. E Antônio disse-lhes que ele não teria condições de pagar a dívida que possuía, mas que ele gostaria de entregar os seus recursos, as suas propriedades, para pagar a dívida que tinha. E os credores, sabendo que a dívida do velho Antônio era por causa do auxílio aos mais necessitados, de maneira alguma quiseram aceitar. E disseram: tu pagarás quando puder. Então, diante daquelas pessoas e da sua família, Antônio prometeu a eles que a partir daquele dia, ele não usaria mais os recursos da sua família para o proveito dela, senão para o necessário. Naquele tempo, os irmãos de Bezerra já estavam quase que formados. E foi o pequenino, que à época tinha 7 anos de idade, que mais sofreria com as questões financeiras da família. Ele foi estudar numa escola pública na Vila do Frade, e ali naquela escola ele vai demonstrar os pendores para a educação, para o aprendizado fácil, tornando-se um dos melhores alunos da sua classe. Mesmo estando naquela escola pública, onde muitas vezes as pessoas comentavam a respeito, porque ele era filho do coronel Antônio, mas ele não se deixava envolver pelos comentários, continuava aprendendo com a dignidade do seu pai. Quando ele completou 11 anos de idade, o velho Antônio, que era abolicionista, começou a ser perseguido na sua cidade. E então a família teve que se mudar e foram para a Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte. Ali eles tiveram que começar toda uma história novamente. Bezerra teve que fazer novos amigos, ingressar numa nova escola, foi estudar com os jesuítas, onde aprendia o latim, e tornou-se um excelente aluno em latim. Algum tempo depois, algumas vezes quando o professor tinha que faltar da escola por problemas diversos, Bezerra assumia a condição do catedrático e ensinava latim para os colegas de classe. Mas ele viveu naquela cidade apenas 4 anos. E logo a família retornou para o Ceará, mas não mais para morar em Riacho do Sangue, hoje a cidade de Jaguaretama, mas para morar em Fortaleza. E agora Bezerra, com 15 anos de idade, jovem, ele começa a estudar no liceu, onde o seu irmão era diretor. Seu irmão era formado em advocacia, e o pai ansiava que Bezerra também pudesse ser um advogado. E à medida que os estudos vão progredindo, Bezerra percebe que não tem vocação para seguir esta área. Ele não quer ingressar na faculdade de Direito. E foi numa tarde que ele chamou seu pai para conversar, dizendo a ele que o seu sonho, os seus ideais, era de fazer medicina. Ele queria tornar-se médico para ajudar aqueles que eram mais necessitados. O pai de Bezerra ficou emocionado diante das colocações do seu filho amado,
mas ao mesmo tempo entristecido, porque o velho Antônio diz ao jovem Bezerra: meu filho, se fosse em outra época, não haveria problema. Mas nós não temos condições financeiras para você estudar medicina. A faculdade de medicina naquela época, somente no estado da Guanabara, hoje o Rio de Janeiro, onde ficava a corte real. Somente as famílias muito ricas tinham condições de enviar os seus filhos. E o velho Antônio disse: você vai me desculpar, meu filho, mas não há condições de você fazer medicina. E naquele momento, o jovem emocionado abraça o seu pai e lhe diz: meu pai, o que tu tinhas de mais precioso me ofereceste, que foi o seu exemplo, a sua dignidade, a sua honestidade. Eu alcançarei os meus objetivos e conseguirei fazer a faculdade que tanto sonho. E quando os amigos da família e alguns parentes souberam que o jovem Bezerra queria fazer medicina, eles se uniram, se cotizaram e conseguiram arrecadar 400 mil réis para que ele pudesse começar a sua nova vida no estado da Guanabara. E quando Bezerra recebeu aquele dinheiro, entusiasmado, ele comprou a passagem de navio para ir para o estado da Guanabara, comprou as roupas necessárias para reiniciar o seu caminho, e foi numa tarde quente do Nordeste, ali em Fortaleza, que na murada do navio, Bezerra despede-se da sua família, indo para a corte, um local onde ele não conhecia ninguém, não tinha amigos e precisava muito trabalhar para alcançar os seus ideais. Daquele dinheiro que amigos e parentes lhe deram, sobrou apenas 38 mil réis para ele procurar um local para morar, ter os primeiros meses de sobrevivência com alimentação e ingressar na faculdade. Ao chegar então na cidade maravilhosa, eis que Bezerra começa a procurar um local para viver e consegue uma hospedaria bem pequena, um quarto e um banheiro, para que ele pudesse então começar os seus estudos. E ingressou para a faculdade tão sonhada, a faculdade de medicina. E logo no princípio ele começa a perceber que ele era o jovem mais pobre da sua classe. Todos os outros, jovens ricos cujos pais tinham condições de fazer com que os filhos permanecessem naquela cidade. E nos finais de semana, quando os jovens iam aproveitar a praia, fazer os passeios turísticos, Bezerra se trancafiava dentro da hospedaria no seu quarto. Nos livros que ele não tinha condições de comprar, ele pegava na biblioteca para poder estudar. E destacou-se dos demais que estavam na sua classe. Mas como seria natural, o dinheiro que ele tinha foi acabando, as dificuldades foram aparecendo, as dívidas aumentando, tinha que pagar o aluguel da hospedaria, tinha que ter dinheiro para comprar alimento. E ele começou a dar aulas particulares para os seus amigos de classe, que tinham dificuldade em determinada matéria. Mas mesmo recebendo esse dinheiro, ele não conseguia pagar tudo o que precisava. E um dia ele percebeu que estava devendo muito à hospedaria. E já não sabia mais o que fazer para conseguir pagar. Católico, ele havia aprendido com a sua mãe Fabiana os preceitos da igreja. Era devoto de Maria Santíssima, mãe de Jesus e mãe nossa. E naquela noite de preocupações,
Bezerra ajoelha-se à beira da sua cama e começa a pedir a Maria Santíssima para que pudesse dar-lhe o norteio, a fim de ele conseguir pagar a sua dívida. Ele queria entender o que deveria fazer para conseguir pagar o que precisava. E quando ele termina de rezar nas tradições da Igreja Católica, ele vai preparar-se para dormir, a madrugada já adentrava, alguém bateu a porta do seu quarto. Ele achou muito estranho aquela hora da noite, e quando ele abriu a porta, era um jovem que ele nunca tinha visto, muito bem vestido. E o jovem lhe perguntou: você é Bezerra de Menezes? Sim, senhor. Eu soube que você dá aulas particulares, é verdade? É verdade. Eu quero te contratar para me dar aulas particulares. Você aceitaria? Aqueles olhos verdes de Bezerra brilharam. Era mais um aluno, era tudo o que ele precisava. E ele disse: é claro. E aulas de quê estás precisando? Então o jovem desconhecido lhe disse: estou precisando de aulas de matemática. Bezerra baixou os olhos, porque matemática era a única matéria que ele tinha dificuldades. E ele pensa: mas meu Deus, como eu vou dar aulas de matemática para alguém se eu tenho dificuldades com a matéria? Mas era a oportunidade que batia à sua porta, ele não poderia desperdiçar. E ele disse então ao jovem que estava ali para contratá-lo: eu aceito com uma condição, se você me der uma semana para eu me preparar para dar aulas de matemática. E o jovem lhe disse: perfeitamente, eu espero, mas eu também tenho a minha condição. Bezerra disse: pois não, pagar as aulas adiantado. E Bezerra, muito honesto e digno, ele disse: mas eu não posso receber por aulas que eu ainda não dei. E o jovem explicou: é porque esse dinheiro é uma mesada que eu recebi do meu pai, e se eu ficar com dinheiro eu vou gastar, então eu quero pagar adiantado. Você aceita? E diante da insistência, Bezerra aceitou. O jovem se despediu, marcou o dia e horário do retorno. Bezerra conta o dinheiro, era exatamente o valor que ele precisava para pagar a dívida da hospedaria. E ao invés de dormir naquela madrugada, ele foi estudar matemática, preparando-se para as aulas que ele deveria dar uma semana depois. Porém, no dia marcado, na hora aprazada, uma semana depois, o jovem não veio. Não veio naquele dia nem em dia nenhum. Nunca mais Bezerra de Menezes viu o jovem que contratou as aulas de matemática pagando antecipado. E ele entendeu que era Maria Santíssima, mãe de Jesus, que havia escutado as suas orações para auxiliá-lo naquelas dificuldades financeiras. E foi assim, à custa de muito trabalho, de muita abnegação, resignação, que ele conseguiu se formar. Com 25 anos de idade, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante recebeu o seu canudo. Mas o que ele não poderia imaginar é que uma nova fase iria começar dos desafios. Porque ainda hoje, a grande dificuldade de um recém-formado conseguir um primeiro emprego, imaginemos naquela época, ele estava formado como médico, não tinha condições de abrir o seu próprio consultório. Os amigos ricos, os pais deram de presente na formatura um consultório, até que um deles convidou Bezerra para trabalhar junto com ele. E numa sala, no centro da cidade, eles abriram um consultório. Mas não havia pacientes. Porque quando as pessoas passavam e olhavam na plaqueta o nome daqueles dois jovens ilustres desconhecidos, quem iria procurar como paciente um jovem recém-formado? E então o consultório ficava sempre vazio.
ao contrário da hospedaria onde vivia Bezerra. Porque sempre à noite alguém estava batendo a porta. É aqui que mora o doutor Bezerra. Eram pais, mães, filhos, que vinham chamá-lo para ele poder atender. Morava no subúrbio da cidade, pessoas muito pobres. E ele atendia a todas aquelas pessoas sem receber absolutamente nada. Eram pessoas que não tinham condições financeiras. Mas foi este atendimento que rendeu a Bezerra os pacientes no seu consultório. Porque muitas dessas pessoas atendidas por ele, que haviam saído do trabalho, alguns eram empregados domésticos, quando regressavam para os lares para trabalhar, eles falavam a respeito do jovem médico, que lhes havia atendido com homeopatia, algumas vezes, conseguindo a cura dos seus males. E logo, logo, as pessoas da sociedade começaram a procurar Bezerra de Menezes. E foi assim que ele começou a ter seus primeiros recursos financeiros, muito embora sempre canalizasse para o atendimento aos mais pobres. Um amigo médico, o doutor Manuel Feliciano, percebendo que Bezerra era um homem muito bom, ele resolveu fazer uma proposta para ele: tornar-se médico militar. Ingressando para a Guarda Nacional, ele já entraria como tenente, teria um excelente salário, e como médico da guarda, ele poderia ter os seus proventos. Bezerra faz todos os trâmites necessários, consegue ingressar para a Guarda Nacional como tenente e médico, e é com esses recursos financeiros que ele começa, então, a trajetória de vida ali no estado da Guanabara, tendo agora muito mais recursos financeiros para ajudar. Foi assim que ele ficou conhecido em pouco tempo na cidade como o médico dos pobres. O seu consultório, filas quilométricas de pessoas que não tinham condições de serem atendidas, mas também pessoas que tinham condições de pagar, que estavam ali para consultar com o doutor Bezerra de Menezes. Há tantas histórias a respeito da sua clínica, mas há uma que nos toca profundamente o coração, talvez muitos dos senhores devam conhecer pelas suas biografias ou através do filme que contou a sua história. Mas foi numa certa manhã, antes do almoço, ele já havia atendido dezenas de pacientes, quando, assentado no seu birrô, a porta do consultório aberta, ele disse que entre o próximo. E entrou uma senhora, trazendo nos seus braços o filhinho, que estava envolvido por uma febre intermitente, esquálido. A criança desfalecia nos braços da mãe. E ela chorava, pedindo ao médico que pudesse atender a criança. Bezerra examinou e disse para a mãe aflita: não se preocupe, porque com o medicamento que eu vou prescrever, o seu filho vai ficar curado. Ele assentou-se então junto do seu birrô, pegou a receita para prescrever o medicamento, e quando ele anotou na papeleta o nome do remédio e entregou à senhora, ela chorou ainda mais. As lágrimas desciam pela sua face, e Bezerra lhe perguntou: mas minha senhora, por que está chorando? Aqui está o medicamento para a cura do seu filho. E ela disse: doutor, nós estamos morrendo à fome. Nós não temos comida na nossa casa. Como eu vou comprar o remédio para o meu filho? Bezerra então olhou para ela e disse: não se preocupe, porque eu vou te ajudar. E levantando-se da cadeira onde estava sentado, ele colocou as mãos nos bolsos da calça para pegar algumas cédulas, algumas moedas. E quando ele procurou o dinheiro, não mais possuía. Todo o dinheiro que ele tinha, havia distribuído para os pacientes anteriores.
e não se deu conta que o dinheiro havia acabado. A senhora percebe, ele ficou constrangido e disse a ela: não se preocupe, aqui na minha gaveta eu tenho algumas cédulas. Assentou-se, puxou a gaveta, revirou os papéis e não encontrou nenhum dinheiro. Naquele momento, a esperança que havia brotado no coração daquela mãe foi se apagando. Bezerra abaixou os olhos, colocou a sua mão direita sobre a mesa e quando ele olhou, no seu dedo brilhava o anel de formatura verde esmeralda, a cor da esperança. Ele que havia comprado aquele anel com o suor do seu trabalho, com as dificuldades enfrentadas no caminho, mas ele, sem pestanejar, ele tira o anel de formatura do seu dedo, coloca nas mãos daquela mãe e lhe diz: vá, venda o anel, compre o medicamento e compre também alimento para a sua família. E ele não deu tempo para que ela pudesse agradecer. Ele sempre dispensava os agradecimentos. E abrindo a porta do consultório, voltou a falar a frase que ele repetia dezenas e dezenas de vezes por dia: que entre o próximo. O doutor Bezerra de Menezes era esse homem que não media esforços para ajudar. Foi quando ele conheceu uma jovem que encantou seu coração, Maria Cândida de Lacerda. Ao conhecê-la, foi como amor à primeira vista. Ele já havia se fortalecido como médico militar, tinha alguns recursos financeiros. E então comprou uma casa no bairro São Cristóvão e propôs o casamento àquela jovem, que aceitou. Eles se casaram, tiveram 2 filhos, e logo ali no bairro São Cristóvão, na convivência com os vizinhos, muitas vezes os vizinhos iam à casa de Bezerra, pedindo para ele resolver alguns problemas do bairro, na corte, reivindicar aquilo que eles estavam necessitados. E sempre quando Bezerra ia representar o bairro, ele conseguia o que o povo desejava. Então os amigos disseram: Bezerra, por que você não candidata a vereador do nosso bairro? Nós vamos te eleger. E a esposa, dando a Bezerra o suporte necessário, o incentivou, e ele é eleito vereador do bairro São Cristóvão. Ele chegou a ser presidente da Câmara Municipal da Corte do Rio de Janeiro. E como político, como não poderia deixar de ser, também nos legou grandes lições. Homem digno e honesto, ele trabalhava em favor dos mais necessitados. Ele foi responsável por trabalhar para a construção da ferrovia que ligou Macaé a Campos. Já naquela época, ele lutava por criar leis que pudessem dignificar os trabalhadores domésticos. Abolicionista, ele desejava dar dignidade aos negros. E Bezerra de Menezes foi se destacando na política cada vez mais. Mas quando chegou o ano de 1863, uma espada entrecortou o coração de Bezerra, porque foi a primeira grande perda da sua vida. Os seus filhos, um deles tinha 3 anos e o outro tinha apenas 1 ano de idade, quando a esposa Maria Cândida de Lacerda desencarnou. E sendo católico, Bezerra encontrou na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, a força necessária para suportar aquela separação. Mas ele compreende que seria muito difícil de cuidar das crianças, exercer a função na política, como médico. Como seria a sua vida agora, ele sozinho, para cuidar de 2 crianças? E foi a irmã de Dona Maria Cândida, chamada Cândida Augusta,
que fez a proposta para Bezerra de cuidar dos filhos dele, como se fossem os seus próprios filhos. Ela queria cuidar dos sobrinhos. E Bezerra, ele aceita, porque ela foi tão gentil de oferecer os seus préstimos. E de manhã cedo ela chegava na casa, ficava o dia inteiro com as crianças, e Bezerra voltava à noite, e Dona Cândida retornava para o seu lar. Mas em todas as épocas, houve más línguas. E as pessoas do bairro São Cristóvão começaram a falar mal de Dona Cândida. Disseram que mal, a irmã estava esfriando no sepulcro e ela já estava interessada no marido da irmã. Imaginemos naquela época o que isso representava para uma mulher. Porque para o homem seria natural ele ter mais de uma mulher. O homem não esperar o seu luto para ter uma nova convivência. Mas para Dona Cândida, isso representava ser mal falada no bairro. E quando Bezerra soube, ele era muito digno. Ele chamou Dona Cândida para conversar. Lhe contou que as pessoas estavam falando a respeito dela. E lhe fez uma proposta. Não se assuste. A minha proposta é para que você se case comigo. Mas não para sermos marido e mulher. Para que você tenha dignidade. Você está cuidando dos meus filhos, dos filhos da sua irmã. Você virá morar na nossa casa. Então acabamos de vez com os comentários do nosso bairro. O que você acha? E para a surpresa do Bezerra, ela aceitou. E eles se casaram. Se casaram e com a convivência, como seria natural, despertaram o sentimento do amor. E com Dona Cândida Augusta, Bezerra teve 7 filhos, além dos 2 que tivera com a sua primeira esposa. Mas Bezerra de Menezes, ao lado de Dona Cândida, teve uma vida de intenso trabalho. Igualmente, aquela mulher, ao lado do seu esposo, deu-lhe todo o apoio que ele necessitava para que ele pudesse cumprir a sua missão, para que ele pudesse empreender os esforços a que foi destinado quando convidado por Ismael a vir ao solo brasileiro. Os anos vão se dobrando, Bezerra, ele vai se fortalecendo no trabalho, tornando-se cada vez mais conhecido. Quando no ano de 1869, morre em Paris, na França, Allan Kardec. E quando Allan Kardec desencarnou, já tendo codificado a doutrina espírita, cumprido com a sua missão, o Espiritismo já havia sido divulgado em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Espiritismo chegou em 1865, em Salvador, na Bahia, com um jornalista chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o responsável por criar o primeiro grupo espírita, o Grupo Familiar de Espiritismo. E a partir daí, a doutrina ela foi se espalhando por outros rincões, outros estados, até chegar no estado da Guanabara, onde homens muito proeminentes da sociedade começaram a abraçar aquela nova proposta. Porque os livros que chegavam eram em francês. Então, a nova doutrina ela não atingia a massa, o povo, que não tinha conhecimento do francês. E aquelas pessoas ali da sociedade carioca, elas se reuniam para estudar as obras da codificação. Foi quando um médico chamado Joaquim Carlos Travassos resolveu traduzir o Livro dos Espíritos. Ele foi o responsável por traduzir pela primeira vez a primeira obra da codificação. E quando ele traduz o livro, ele proporciona que a doutrina pudesse atingir a quaisquer pessoas que desejavam conhecê-la. E um dia, quando Bezerra de Menezes, que já havia escutado falar do Espiritismo, mas não teve interesse nenhum em conhecer a doutrina,
estava no ponto de bonde, esperando, à época ele morava na Barra da Tijuca, foi quando Joaquim Carlos Travassos o encontrou. O acaso não existe? Os dois amigos médicos abraçaram-se, conversaram um pouco, e então Joaquim, que estava na sua mão com o livro traduzido por ele, disse a Bezerra: já leu o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec? Bezerra disse: nunca ouviu falar dessa obra. E então Joaquim dá de presente para Bezerra aquele livro. O bonde passa, Bezerra entra, e dentro do bonde ele começa a folhear aquela obra com 1019 perguntas. E à medida que ele vai lendo aquelas questões, é muito estranho, porque era a primeira vez que ele pegava o livro nas suas mãos. Ele nunca havia lido aquela obra, mas era como se ele já soubesse tudo aquilo que estava escrito. É como se reavivasse na sua mente todo aquele entendimento que ele já trazia do mundo espiritual. Então, Bezerra de Menezes, ele resolve abraçar o Espiritismo, estudar a proposta da nova doutrina. Mas, como ele era político e muito conhecido, ele não quis misturar religião com política. Mais uma vez a dignidade desse homem. Então ele silencia, ele não diz a ninguém que já era espírita e trabalha auxiliando aqueles amigos que eram espíritas para que pudesse difundir o espiritismo ainda mais no estado do Rio de Janeiro. Ele que incentiva companheiros a fundarem a Federação Espírita Brasileira, com o intuito de fortalecer ainda mais o trabalho. Foi Bezerra de Menezes que incentivou Augusto Elias da Silva a criar a primeira revista espírita da Federação Espírita Brasileira, que existe ainda hoje, o Reformador. E quando a Federação Espírita Brasileira foi fundada, ele não desejou que o seu nome constasse na lista dos fundadores, porque ele queria trabalhar em nome de Jesus no anonimato. Escrevia vários artigos para os jornais da época, especialmente O País, que era um jornal de grande circulação naquele estado, e assinava com o pseudônimo Max. Ele não assinava como Bezerra de Menezes, porque como Allan Kardec, que assumira o pseudônimo, para que as pessoas ao lerem os livros não se interessassem pelo autor, mas pelo conteúdo, ele queria fazer da mesma forma. E foi assim que ele foi solidificando o seu trabalho, até quando ele findou as suas atividades na política. E foi no ano de 1889 que, pela primeira vez, no Salão da Guarda Velha, ele reuniu 2.000 pessoas, e nessa palestra ele declara-se espírita para a sociedade carioca. Nós podemos imaginar o que isso lhe custou na época, porque o espiritismo era perseguido, as pessoas não entendiam qual era a proposta que a doutrina apresentava. E os jornais diziam na primeira página: o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico político eminente, abraçou essas coisas. Essas coisas, para quem não sabe, é o espiritismo. E ele não mede esforços para realizar o trabalho de unificação. Porque naquele tempo, o espiritismo estava passando por um processo de desagregação, desunião. Haviam 2 tipos de espíritas. Havia um grupo que adorava estudar o espiritismo e não gostava de falar sobre os espíritos. E havia um grupo que adorava falar com os espíritos, mas que não gostavam de estudar o espiritismo. Parece que estamos vivendo os dias de hoje, mas era aquela época, que hoje também se repete. E muitas dissensões entre os grupos. Então Bezerra realiza o trabalho de unificação, trazendo a proposta
da ciência, da filosofia e da religião como mecanismos para que nós pudéssemos entender aquilo que Allan Kardec havia nos trazido por meio da codificação. Foi através de um médium chamado Frederico Júnior que Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, recebeu uma mensagem de Allan Kardec. O nosso codificador trouxe uma mensagem a Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, para orientar as atividades dos grupos espíritas. E ele, concomitantemente, na tarefa espírita, realizava também o trabalho como médico. Nós aprendemos no Espiritismo que caridade começa em casa. Mas há uma história de Bezerra que também toca nosso coração, porque os seus biógrafos narram que um dia ele estava em casa e, tendo muitos filhos como teve, seria natural que muitas vezes ele tivesse a experiência da enfermidade dentro do seu lar. E uma das filhas, que ele tinha uma profunda ligação com ela, estava febril. Ele já havia ministrado os medicamentos, os antitérmicos, e nada fazia ceder a febre. Ele já estava na iminência de levar a filha para o hospital, quando a noite foi chegando e alguém bateu à porta da sua casa. Quando ele foi atender, era uma senhora em desespero. E ela dizia: doutor Bezerra, o meu filho está morrendo e eu preciso que o senhor vá atendê-lo. Eu não tive condições de trazê-lo aqui, eu preciso que o senhor vá à minha casa. E naquele momento, Bezerra pensa consigo: será que eu tenho direito de deixar a minha filha aqui sozinha, febril, para ir atender alguém que me chama e que eu nem conheço? Será que esse é o meu dever? Quando ele se recorda do juramento de Hipócrates, o pai da medicina, que ele havia feito, dizendo que se preciso fosse, ele daria a sua vida para salvar a vida de alguém. E diante daquela senhora em silêncio, que aguardava a resposta do médico, ele disse: a senhora aguarde um momento, que eu vou acompanhá-la. Então Bezerra entra na casa, vai aos aposentos onde está a sua filhinha, queimando em febre, beija a destra da pequenina e lhe diz: minha filha, você eu entrego nos braços de Maria. Papai vai cumprir com seu dever. E pegando a sua maleta, com o apoio da esposa, ele chama então a carruagem de aluguel e vai até o subúrbio atender aquela criança que estava necessitada. E quando ele volta para casa com a consciência tranquila do dever cumprido, Bezerra de Menezes está muito feliz. Mas quando a carruagem para de frente à sua casa, a casa está toda apagada, e ele então é tomado de espanto. Alguma coisa teria acontecido, a sua filhinha teria piorado, a mãe levada ao hospital. E ele desce correndo da carruagem depois de pagar ao cocheiro, entra na sua casa, que era simples, e ao chegar nos aposentos da filha, ela está dormindo profundamente, curada. E a mãe, ao lado, assentada na cadeira de madeira, também dormia. E Bezerra entendeu que naquela noite, novamente Maria havia escutado as suas preces, quando ele colocou nos braços da mãe a sua filhinha amada. Este homem, durante toda a sua vida, pôde nos legar grandes exemplos. Até quando adentrou no solo do nosso planeta terreno, o século XX. Chegou o ano de 1900, e logo nos primeiros dias de janeiro, Bezerra de Menezes teve uma congestão cerebral, e ele foi levado à cama. Não movia nenhum membro do seu corpo, apenas os olhos,
aqueles olhos esverdeados, que quando alguém lhe chegava para visitar, ele demonstrava gratidão. Contam que uma cadeira foi colocada ao lado da cama de Bezerra, que nunca ficou vazia. Sempre havia alguém assentado ao lado dele, desde as pessoas mais ricas da sociedade carioca, como os mendigos de rua que ele havia atendido. Eles passavam dificuldades financeiras. O homem que ajudou a centenas de pessoas agora estava necessitado. E Dona Cândida, muitas vezes à noite, quando ia trocar a roupa de cama, ela tirava o lençol. Debaixo do lençol haviam cédulas, haviam moedas que as pessoas deixavam para ajudar aquela família nas suas dificuldades. E foram 4 meses de sofrimentos. Foram 4 meses que Bezerra de Menezes pôde nos ensinar, no calvário da dor, a forma com que nós devemos sofrer. E no dia 1º de abril, 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, ele retorna à pátria espiritual. E quando Bezerra de Menezes desencarna, os jornais de todo o estado da Guanabara davam notícias de que o eminente médico, político e espírita retornava ao outro lado da vida. E o seu velório levou milhares de pessoas que foram se despedir dele. E enquanto aqui na terra, especialmente no Rio de Janeiro, as pessoas choravam a perda de Bezerra, no mundo espiritual havia alegria. E no mesmo dia que ele desencarnou, enquanto acontecia o velório, eis que no plano espiritual, numa casa muito simples, encontrava-se o espírito de Bezerra deitado sobre uma cama, quando ele foi acordado por uma entidade angelical que estava ao seu lado. E quando ele abre os seus olhos, à frente dele está Celina, a mensageira de Maria Santíssima, que vem recebê-lo do outro lado da vida. Bezerra coloca nos lábios um sorriso, já conhecia aquele espírito. Assenta-se na cama e vê ao lado da cama a sua esposa, com 2 de seus filhos desencarnados, que vieram recebê-lo também. Eles se abraçam, choram juntos. E enquanto eles estão dialogando, Bezerra começa a escutar um burburinho que vem do lado de fora da casa. Ele olha para Celina e pergunta: que barulho é esse? E ela lhe diz: vem comigo. E juntamente com Celina, Bezerra chega à sacada do quarto onde ele se encontrava. A janela se abre, havia um imenso jardim do lado de fora. E centenas de espíritos ali estavam. Homens, mulheres, jovens, pessoas idosas. E ele pergunta: mas quem são esses espíritos? E Celina lhe diz: não lembras? Foram muitos dos que você auxiliou quando estava na terra. E eles vêm render a ti o preito de gratidão. Bezerra, que é um ser humilde, um espírito de grandes conquistas, ele diz a Celina: eu não mereço essa homenagem. Abaixa os seus olhos em silêncio e continua a trabalhar em favor de todos nós. No dia 11 de abril de 1950, na pacata cidade de Pedro Leopoldo, o médium Chico Xavier encontrava-se em casa quando Emmanuel lhe apareceu e disse: Chico, quer participar de uma festa no mundo espiritual? E o Chico, no seu mineirês, disse: uai, eu quero. Emmanuel lhe deu passes, desprendeu o espírito dele do corpo e disse: venha comigo.
E eles ascenderam a planos elevados, quando de repente Chico se deparou com um anfiteatro, onde haviam 3.000 espíritos, desencarnados e encarnados reunidos. E então Emmanuel lhe disse: nós estamos aqui para comemorarmos o 50º da morte de Bezerra de Menezes. E eles entraram para dentro do salão. Quando Bezerra entrou, acompanhado das suas 2 esposas, dos seus filhos desencarnados, e ele veio à frente, no palco, recebeu as homenagens, e quando lhe passaram a palavra, ele novamente de olhos baixos, ele disse que não merecia aquela homenagem, porque ele havia cumprido apenas com seu dever. E à medida que ele falava, emocionando o público presente, uma luz começou a brilhar, uma luz mais forte que o sol. E de dentro dela a figura de Celina, que traz em suas mãos um pergaminho banhado em luz. E ela diz a ele: foi Maria Santíssima que pediu que te entregasse. Bezerra desenrola aquele pergaminho, começa a chorar, e ele diz para o público: eu não mereço. Maria está me dizendo que eu posso escolher um planeta, qualquer planeta do nosso sistema solar mais evoluído que a Terra, para que eu possa viver. Se eu posso merecer alguma coisa ou pedir, eu quero rogar a ela para ficar na Terra. Enquanto houver um irmão meu com lágrimas nos olhos, quando houver alguém em sofrimento no planeta terrestre, eu quero estar junto deles. E com a aquiescência de Maria Santíssima, Bezerra de Menezes permaneceu junto a todos nós. Quem de nós, espíritas que somos, nas nossas preces nunca evocamos a presença do amorável Bezerra de Menezes para nos socorrer? Ele que hoje é mentor de várias instituições espíritas, no Brasil e no exterior. Há 117 anos o seu desencarne. Hoje nós comemoramos o seu nascimento na Terra, mas no dia 11 de abril de 2017, 117 anos do seu retorno à pátria espiritual, este Espírito amorável continua junto de todos nós, estendendo-nos a mão. Então, nessa noite, quando nós nos recordamos da sua vida, da sua trajetória aqui na Terra, como espíritas que somos, possamos tomá-lo como exemplo para a nossa caminhada, fortalecendo o nosso coração, para também fazermos brilhar a nossa luz e alcançarmos a nossa plenitude. Que onde ele estiver, o nosso amorável Bezerra receba o nosso preito de gratidão pelo trabalho empreendido em favor de todos nós. Muito obrigado.